E como nós falamos, hoje são homenageadas oficialmente duas importantes categorias, os motoristas e os colonos. E a Helena Caetano vai conversar com a gente a partir de agora para resgatar um pouco de história, principalmente sobre os colonos, que inspiram a criação dessa data. Helena Caetano, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Telejornal NT Sul mais uma vez. E aí, o que você pode contar sobre a origem desse 25 de julho e o Dia do Colono? Oi, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde para os nossos amigos telespectadores. Dia do motorista, dia do colono, primeiramente nossa saudação especial a essas duas categorias super importantes e fundamentais. Ontem, Cachoeira do Sul, durante o final de semana, a Cachoeira do Sul registrou vários eventos, várias festividades. Tivemos, inclusive, carreata em Cachoeira com motoristas festejando a sua data. Os colonos também foram muito lembrados e hoje, segunda-feira, que é o dia oficial, dia 25 de julho, tem cidades, inclusive, onde é feriado, tal a relevância da data, principalmente municípios da região celeiro do Rio Grande do Sul, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Vários municípios decretaram hoje feriado municipal para poderem comemorar e saudar essas categorias. Nós estamos aqui nas esquinas das ruas Presidente Vargas com Isidoro Neves, em frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Cachoeira do Sul. Aqui em Cachoeira do Sul, essa igreja é popularmente conhecida como Igreja dos Alemães. Por que? Muita gente se pergunta. Nós vamos contar para vocês, você que nos acompanha, e dizer o porquê do significado dessa igreja ser conhecida como Igreja dos Alemães. Está conosco aqui a pesquisadora Miriam Ritzel, já é nossa conhecida, já é de casa. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cachoeira. Miriam, vamos falar então sobre colonização. Esta data ela foi instituída oficialmente aqui no Brasil em 1968, Dia do Colono e Dia do Motorista. Mas vamos focar na data do colono. Por que Dia do Colono nesta data? Qual é a referência que se tem disso tudo historicamente, aqui no Rio Grande do Sul principalmente? Os primeiros colonos alemães chegaram ao Rio Grande do Sul justamente no dia 25 de julho de 1824. Foi a primeira leva de imigrantes destinados ao Brasil para o trabalho de plantio, agricultura, para desenvolverem então a cultura, a produção no estado e também para povoarem o estado. Então, a partir desta data, 25 de julho então, de 1824, quando esses primeiros colonos alemães chegaram na Real Feitoria do Ninho Cânhamo para se estabelecerem numa colônia lá, isto hoje é o município de São Leopoldo. Então esse marco foi usado em 1924, quando se comemorou o primeiro centenário dessa vinda, não é, desses primeiros colonos alemães. Isso se transformou numa data significativa. E a partir dessa data então, esse decreto de 1968 estendeu esse dia 25 de julho, acompanhando o Rio Grande do Sul, para celebrar então a chegada dos colonos e o seu papel importantíssimo no desenvolvimento não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, né, Helena? Quando se comemorou o centenário da colonização dos alemães, da chegada desses alemães aqui no estado, é que então, a partir dessa data, enfim, eles já comemoravam, né? A partir da data do centenário, já comemorava o Dia do Colono. Exatamente, inclusive existe um marco lá na cidade de São Leopoldo, um monumento que comemora esse primeiro centenário em 1924. E o interessante, Helena, é lembrar os telespectadores que os colonos alemães vieram para cá, esses imigrantes alemães, com esse trabalho de se estabelecerem em colônias e desenvolverem a agricultura, por incentivo da Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que logo depois da independência, né, eles sentindo a necessidade de povoarem o Brasil, que era imenso, e desenvolverem a produção e a economia de uma maneira geral. Então a Imperatriz soprou no ouvido do imperador que ele deveria aproveitar e trazer para cá os alemães que estavam passando por dificuldades em seu país de origem. Então, era uma oportunidade de melhor vida para esses imigrantes que se estabeleceram aqui, então, primeiramente, lá nessa Real Feitoria do Ninho Cânhamo, em 1824, no 25 de julho. Vamos puxar brasa para o nosso assado. Queremos saber
Um pouquinho mais do sul, que também teve na sua história a participação dos alemães aqui em Cachoeira do Sul, bastante importante. Por isso estamos aqui em frente a esta igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a conhecida popularmente como Igreja dos Alemães, aqui do bairro Rio Branco. Conta um pouquinho pra gente aqui de Cachoeira do Sul, quando esses alemães chegaram e começaram a fazer história. Os alemães chegaram aqui também destinados a uma colônia, a colônia de Santo Ângelo, em novembro de 1857, dia 1º de novembro. Chegaram esses primeiros alemães. Eles vieram pelo rio Jacuí, né, chegaram num vapor chamado Dom Pedro, no Cerro Chato, que é hoje uma localidade do município de Agudo. Que fazia parte de Cachoeira. Que fazia parte de Cachoeira e que era a sede, digamos assim, da colônia Santo Ângelo. E ali eles chegaram, então, com promessas de terras, né, de sementes, de equipamentos para poderem desenvolver a lavoura e foram também alocados num barracão. As promessas não foram cumpridas à risca, Lê. Naquele tempo já não se cumpria a promessa? Não se cumpria a promessa à risca, infelizmente. Então, eles passaram por muitas dificuldades, mas em pouco mais de 10 anos, eles já tinham, a colônia de Santo Ângelo já era muito produtiva. Eles realmente se dedicaram, derrubaram as matas, enfrentaram toda a dificuldade e começaram a estabelecer pequenas culturas. Feijão, milho, alguma coisa de trigo e começaram a plantar o arroz. Ah, essa eu quero saber. Porque existe uma história muito típica, muito original sobre a questão do arroz. Com os alemães, a partir dessa história, começou o cultivo da cultura do arroz de Cachoeira do Sul, a nossa principal cultura orizícola, exatamente. Faltou o termo, mas enfim, a partir dos alemães. Mas tem aquela história relacionada com o quê? Com aquele arroz de leite, que é uma iguaria tradicional dos alemães. Foi a partir disso aí que eles se inspiraram, se motivaram a plantar arroz? Na verdade, o arroz no Rio Grande do Sul, ele muito antes da chegada dos alemães em Cachoeira, essa cultura tinha sido tentada diversas vezes, não com muito sucesso, né? Pelo menos aqui na nossa região. E os imigrantes alemães, eles tinham uma iguaria lá na terra de origem deles, a maioria dos que vieram para cá eram da região da Pomerânia. Eles tinham uma predileção por um prato chamado arroz de leite, que todo mundo conhece, não é? Eu não gosto de arroz de leite, mas a maioria das pessoas gosta. Eu gosto. E o arroz de leite, então, eles tinham muita saudade, segundo o historiador Klaus Becker, muita saudade desse prato. E eles começaram, então, a plantar o arroz para tentar, então, matar a saudade dessa iguaria que para eles era tão, né, de saudosa memória. Então, teria sido uma dos incentivos ao plantio do arroz a fazer o arroz de leite. Aqui em Cachoeira do Sul, Miriam, rapidamente só para a gente contextualizar, bairro Rio Branco que acabou se tornando o grande núcleo dos alemães. Os alemães da colônia Santo Ângelo, na medida que eles iam progredindo, e o alemão tem muito essa coisa de procurar crescer e dar crescimento aos filhos. Eles procuravam, então, quando cresciam lá na colônia, eles vinham para Cachoeira. E ao virem para Cachoeira, eles foram se estabelecendo mais ou menos próximos. E quando o bairro Rio Branco foi aberto em 1912, esses alemães que já estavam consolidados em seus negócios, muitos deles já em grandes indústrias em Cachoeira, eles acabaram adquirindo os primeiros terrenos que foram postos à venda aqui no bairro Rio Branco. E aqui eles acabaram construindo o Templo Martim Lutero, não é? Que foi inaugurado em 1931. O colégio, porque o alemão tem isso, né? Ao lado de uma escola sempre tem uma igreja. E aqui nós temos o Colégio Sinodal ao lado do Templo Martim Lutero. Temos a Sociedade Rio Branco, que também veio para cá no início do século XX. E isso acabou se transformando num polo de moradores de ascendência alemã, assim como o bairro Marina, em Cachoeira, também é um local onde existem muitos moradores oriundos desses colonos que vieram para a colônia Santo Ângelo. Para a gente finalizar, Miriam, colono não é só o colono alemão, a gente focou na colonização alemã porque foi a origem de tudo no estado praticamente, mas temos aqui em Cachoeira do Sul a colonização a italiana, a colonização portuguesa, espanhola.
Resume pra gente, Miriam. Sim, nós tivemos, o alemão foi o primeiro grupo com imigração dirigida para o Brasil, né? Então é o marco inicial disso. Nós tivemos depois também os italianos na década de 1870, importantíssimos também na nossa economia e na nossa cultura. Mais tarde, no século XX, os japoneses, os sírio-libaneses, né? Palestinos. Hoje a gente vê, né? A gente pode dizer, eles não trabalham a terra, mas eles são imigrantes que também colaboram com a cultura e com a economia, que são todos esses oriundos da África que têm vindo muito para cá também. Então o colono hoje ele tem essa acepção daquele que vem para desenvolver algum tipo de trabalho para o seu sustento e colaborar também para o crescimento da economia do lugar em que eles estão inseridos e obviamente para a cultura e para a vida em sociedade também, não é, Helena? Resumidamente, todos eles evoluíram para o que somos hoje, né? Cachoeira do Sul é uma cidade multirracial, né? Com múltiplas origens. O pessoal continua trabalhando na terra, são hoje os pequenos produtores, produtores familiares, né? Muitas pessoas que vivem da terra e muitos que ainda estão chegando também, né, Miriam? Exatamente. E é interessante a gente observar, até pelo levantamento dos sobrenomes, como a gente ainda vê sobrenomes de origem alemã ligados a essas iniciativas de agricultura familiar e mesmo nas grandes lavouras de arroz e mesmo em outros segmentos da nossa economia. E eles são braços fortes, são importantes porque eles reforçam a nossa economia, reforçam essa multiplicidade racial que é algo que eu acho maravilhoso no Brasil, essa miscigenação que a gente tem, que formou esse povo maravilhoso que nós somos, porque também nós temos que vangloriar todas essas, todo esse caldeamento que foi muito importante para tornar a nossa cultura forte e esse braço também muito forte para a nossa economia. Valeu, Miriam. Obrigado por essa mini aula ao meio-dia, aula de história, mas muito legal a gente saber e conhecer um pouquinho mais. Aí, então, a origem do Dia do Colono, por que se comemora essa data? Nossa saudação, então, Daniel, para finalizar, a todos os colonos, produtores, agricultores familiares, todos que trabalham, que vivem da terra. Nossa saudação também aos motoristas que levam, vai e vem o nosso progresso. A todos que nos acompanham, um grande abraço, nossa saudação e parabéns, colono, parabéns, motorista. Miriam, mais uma vez, obrigada. Daniel, volto contigo ao estúdio. Perfeito, muito obrigado, Lena. Lena Caetano falando diretamente do bairro Rio Branco, trazendo essas informações tão importantes, né? E é importante a gente aproveitar esse dia, este 25 de julho, Dia do Colono, para pensar um pouquinho na formação do Brasil, essa formação que, como a Lena muito bem destacou, uma formação diversa, né? Um país que é multicultural e, portanto, nós precisamos valorizar essas especificidades de cada povo, né? que veio para cá e que esta terra, portanto, o acolheu. Todos nós, de certa maneira, temos aí um pouquinho disso, um pouquinho dessas tradições que foram trazidas de tantas terras, né, longínquas aqui para o nosso Brasil.